neste lugar, a qual o Senhor Jesus tem nos enviado para trazer para você que está nos ouvindo nesta noite, uma palavra de salvação, um convite para morar no céu, né? A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele, antes de ser crucificado, ele preparou os seus discípulos e ordenou para que ele fosse por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de louvar o hino 334, louvado seja Deus, que nos diz assim: ó fim de todas coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras ouvir recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar ligado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor, que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Ó fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir aos ventos da tentação. A todo que sincero a Cristo aceita, ó sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem pôde ouvir há de viver com Cristo na glória, quem não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, no sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, louvado seja o nome santo do Senhor, foi na finalidade de nos dar direito de salvação, foi na finalidade de derrubar a parede que o inimigo de nossa alma criou entre Deus e o homem. A palavra de Deus, ela nos afirma que através da queda do homem lá no jardim do Éden, o inimigo conseguiu colocar uma parede para dividir o homem de Deus, para que o homem não tivesse liberdade de falar com Deus, louvado seja Deus, de morar no céu. Mas Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele veio ao mundo, como nos diz o Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 16, que Deus enviou o seu Filho unigênito, louvado seja Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho para dar liberdade para o homem, para dar vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por esse motivo que a igreja de Cristo Jesus é incansável de falar do amor de Jesus
Jesus Cristo e de anunciar o reino dos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós erramos por não conhecer a Sagrada Escritura, que o dever de todo homem é conhecer a palavra de Deus, porque o homem tomando conhecimento da palavra de Deus, ele sabe definir o que é certo e o que é errado. Louvado seja o nome santo do Senhor. É a mesma coisa de uma pessoa que faz uma faculdade para uma pessoa analfabeta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma pessoa analfabeta não sabe ler, não sabe escolher, louvado seja Deus, a profissão que quer, porque ele é analfabeto, às vezes até deseja, mas não consegue, porque ele não tem leitura suficiente, não tem graduação suficiente. Louvado seja o nome santo do Senhor. A mesma coisa é o homem que tem Jesus na sua vida e o homem que não tem Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o homem a qual não tem Jesus em sua vida é como, louvado seja Deus, a pessoa que anda de noite no escuro, aonde não tem claridade nenhuma, ele não consegue enxergar aonde coloca o seu pé e nem a sua mão, ele não consegue enxergar um palmo diante dos teus olhos, mas quem tem Jesus, louvado seja Deus, ele anda na luz e ele pode definir, louvado seja Deus, porque ele enxerga e tem convicção e conhecimento do que está fazendo. É por isso que a igreja de Cristo Jesus está atenta, louvado seja Deus, para anunciar o reino dos céus, para te convidar a você que ainda não teve um encontro com Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, para que você não tarde em tomar essa decisão, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Daniel, capítulo 12, e lá no versículo 1 até o versículo 3, que naquele grande dia muitos ressuscitarão para gozo e paz eterna, e muitos ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso Jesus está nos orientando, de que todo aquele que não tiver achado escrito no livro da vida, louvado seja Deus, eles vão ressuscitar para vergonha e para desprezo eterno, mas aquele que tem Jesus, louvado Deus, ele será resgatado e vai ressuscitar para gozo e paz eterna. Ele vai tomar posse da promessa que Jesus nos fez de morar no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro de 2 Crônica, louvado seja o nome do santo do Senhor, lá no capítulo 15, quando Deus fala com Azarias, louvado seja Deus, enquanto ele me buscar, enquanto Azarias, você me buscar, eu estarei contigo. Se você me deixar, eu vos deixarei. Então nós sabemos, louvado seja o nome santo do Senhor, que a palavra de Deus nos diz nesse mesmo capítulo que naquele tempo não tinha paz nem para quem entrava e nem para quem saía daquela cidade, mas somente perturbação, somente confusão, guerra, louvado seja Deus. Mas mesmo assim, na cegueira espiritual da humanidade, quando as coisas ficavam apertadas, louvado Deus, que o homem se humilhava aos pés do Senhor e buscava a face do Senhor, o Senhor no céu, ele ouvia, louvado seja Deus, a necessidade daquele povo. Mas Jesus, ele quer, louvado seja Deus, deixar você ciente nesta noite, que nós precisamos de buscar Jesus, não é somente na hora do aperto, na hora da enfermidade, na hora do desemprego, na hora que a situação está apertada, louvado seja Deus, porque, louvado seja Deus, a palavra de Deus nos diz o que adianta o homem ele conquistar os bens deste mundo e perder a sua salvação. Nós precisamos de Jesus em todos os momentos de nossa vida, aleluia, para que venha nos abençoar na nossa vida material e também na nossa vida espiritual, que nós possamos ser protegidos pelas mãos do Senhor, guardados pelas mãos do Senhor aqui nessa terra, nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus aqui nessa terra e depois descermos a sepultura, nós podemos desfrutar do reino do céu, a qual Jesus Cristo prometeu. Louvado seja Deus para todo aquele que nele crê. Nós sabemos que, louvado seja Deus, a palavra de Deus nos diz que o homem erra, né, por não conhecer a Sagrada Escritura, como diz lá no livro, louvado Deus, de profeta Isaías, capítulo 43, versículo 8, trazei a mim os cegos que têm olhos, os surdos que têm ouvido, para que ouça e para que veja, porque o homem sem Jesus, ele é considerado cego, como eu tenho falado outrora. Louvado seja o nome do Senhor. É como se o homem andasse na escuridão, que não enxergasse, louvado seja Deus. Mas quem tem Jesus na sua vida, louvado seja Deus, ele pode tomar a decisão correta, louvado seja o nome do Senhor, ele pode fazer a escolha certa,
É por isso que a igreja de Cristo Jesus está sempre falando e te convidando para que você venha morar no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus nos diz, louvado é Deus, que haverá o tempo, aleluia, que as portas dessa arca ela vai fechar. Louvado é Deus. A arca representa hoje os templos que se encontram com as portas abertas, cultuando, louvado é Deus, 2, 3, 4 vezes por semana, cultuando a palavra de Deus e te convidando você para fazer parte, louvado seja do povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz, quem tem sede vem e beba de graça da água da vida. Jesus, ele é essa água, louvado Deus, que nos alimenta, que nos sustenta, que traz para nós refrigério, louvado seja o nome do Senhor, é ele que nos guarda, louvado seja Deus, nesse mundo de ilusão, louvado seja o nome santo do Senhor. É por isso, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que é necessário que nós nos apressamos, louvado a Deus, em se aproximar de Jesus, em ter um encontro com Jesus, porque nós devemos, louvado a Deus, que as Escrituras estão se cumprindo, nós devemos que o tempo está aí, louvado a Deus, Jesus está aí às portas, né? Louvado a Deus, para buscar a sua igreja. Nós devemos que tudo que está escrito está se acontecendo. Pelo que a gente podemos conhecer pela palavra de Deus, creio eu que não está faltando mais nada, aleluia, para acontecer, né? Porque a Bíblia diz que ainda o que está acontecendo é princípio de dores, mas a gente fica se perguntando para a gente mesmo, Jesus, o que é que pode vir por aí ainda, né? Louvado Deus, tantas coisas horrendas que a gente tem presenciado, que a gente temos ouvido pelas televisões, pelos repórteres, né? Louvado Deus, pela mídia, coisas horrendas, louvado Deus, que jamais a gente poderia imaginar que fosse acontecer, mas está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ontem estava falando com uma das minhas irmãs, louvado Deus, no telefone, agora ela tem um filho, louvado Deus, duro de coração, que ele disse para a mãe que Jesus perdeu o controle da situação, e Jesus não está sabendo mais o que fazer. Eu falei para a minha irmã, falei, minha irmã, você diz a ele para ele procurar examinar a Sagrada Escritura, louvado seja Deus, porque Jesus Cristo, ele não perde o controle, louvado seja Deus, ele tem tudo na palma das suas mãos escrito, louvado seja Deus, desde o princípio até o fim, louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que eu falei outrora, que o homem erra por não conhecer a Sagrada Escritura, né? Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui te convidando para que você examine a palavra de Deus. Se você ainda não tem uma Bíblia Sagrada, procura adquirir. Louvado seja Deus. Se você não tem condições de comprar, nos procura, que nós vamos procurar providenciar, louvado seja Deus, para que chegue em suas mãos essa palavra gloriosa, essa palavra genuína, para que você tome conhecimento da verdade. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Louvado seja Deus. Eu posso louvar mais o hino? Louvado Deus. Vamos louvar o hino 169 em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 169. Eita glória. Louvado seja Deus. Agora só perene mesmo. Tudo machuca, deve estar do lado assim, ó. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem da minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a
ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo, e tristeza ele deu. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo, de tristeza ele deu. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça ao repouso, e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém? Oh, porque Jesus me ama, Glória! eu não posso te explicar. Na verdade, é inexplicável, né? Louvado Deus, o amor de Jesus para conosco, a qual nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. E pode até uma mãe se esquecer de seu filho que cria, mas eu jamais esquecerei de ti. Eu quero te dizer que Jesus ama toda a humanidade, né? Louvado Deus. Por isso é que Ele deu a sua vida por amor à nossa vida, né? Você que está nos ouvindo nesta noite, lembra disso. Louvado seja Deus. A gente fica se observando que quando a gente é presenteado por alguém, né, nas datas festivas, né, que alguém nos faz um agrado com um presente, a gente fica tão grato, a gente fica tão alegre, né? Procurando também uma forma de descobrir a data festiva daquela pessoa para também presentear aquela pessoa, não é verdade? Aí eu fico observando Jesus. Ele nos presenteou com o reino dos céus, dando a sua vida para dar para nós esse presente, né? Que é de graça para nós. Aleluia. O único preço é obedecer à palavra de Deus. Então, irmãos, ouvinte da palavra de Deus, lembra disso. Vamos procurar também agradar ao Senhor Jesus, presentear a Jesus Cristo com a nossa alma, né? Com a nossa alma santificada, com a nossa alma lavada, com a nossa alma pura. Aleluia. Para devolver a Cristo Jesus naquele grande dia, né? Que Deus assim possa nos abençoar rica e abundantemente e abençoar todos que estão nos ouvindo e o povo desta localidade, em nome de Jesus.